e passar a palavra para o Ricardo Aurélio Pinto Nascimento, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Em seguida, nós passamos para a Thaís. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a deputada Érica, que está aqui do seu lado, é uma honra. Nos enche de esperança e confiança que aqui se faz o debate no serviço público de qualidade, que aqui se faz a resistência daqueles que querem destruir o serviço público no Brasil, diminuir o tamanho do Estado e prejudicar a todos. A PEC 38, ela não fala de uma reforma que atende à sociedade, certamente. Ela atende a um grupo de interesses que, com certeza, o nosso posicionamento será contrário, porque ela não traz o debate essencial que envolve toda a sociedade para apresentar aquilo que nós chamamos de um serviço público de qualidade. Mas aqui, hoje, nós estamos discutindo um aspecto do teletrabalho e vamos nos prender a esse ponto. Mas é muito importante que a pandemia trouxe essas questões, como já levantadas aqui pelos debatedores anteriores, e ela nos trouxe o desafio daquilo que o Pedro já nos chamou a atenção aqui, que existia na iniciativa privada, no mundo do trabalho, que é a questão de uma nova forma de trabalho, que a gente chama de teletrabalho. E muito bem pontuado aqui, naquele momento, o Ministério da Economia apresentava isso como os bons dados de economia, de dados, de recursos, de tempo, de efetividade. Para a gente é muito fácil falar, nós que somos auditores fiscais federais agropecuários, porque nossa carreira, junto com a área de segurança e saúde pública, praticamente todos trabalharam durante a pandemia, seja no controle nos portos, aeroportos, frigoríficos, nas áreas de produção do agronegócio ou na agroindústria, produzindo alimentos, que permitiu que todos sobrevivêssemos naquele momento também, junto com o esforço de todos os brasileiros, e não só no Brasil, mas o esforço de todos. Então, é fácil para a gente falar, mas naquele momento, como bem colocado aqui pelo Ibrahim, não havia regulamentação no serviço público da forma de programas de gestão de desempenho, não havia regulamentação do teletrabalho. Mas hoje nós podemos fazer esse enfrentamento com esses dados, com questões que são importantes. E a premissa apresentada nesta chamada PEC 38, que fala lá que 20% vão executar, da força de trabalho vão executar em teletrabalho, dá a entender que os outros 80% não trabalham. Inacreditável, porque os colegas que estão em programas de gestão de desempenho, na modalidade, seja de teletrabalho integral ou parcial, trabalham muito, todos que eu conheço no serviço público, e trabalham muito mais, porque as reuniões são marcadas à noite, as reuniões são marcadas em feriados, as reuniões são marcadas em fim de semana, e ninguém lembra que ele já executou, diante daquele programa dele lá de desempenho, mais de 8 horas de carga horária diária. Então, trabalham demais, trabalham muito. Nós não estamos, então, falando de redução de trabalho, muito pelo contrário. Nós estamos falando de novas formas de organização do mundo do trabalho e a resposta tem que ser numa avaliação adequada do programa de desempenho, tem que ser com dados apresentados. Onde estão os dados para essa reforma? Aliás, em todas as propostas ali, nos dispositivos legais, praticamente em todos, deputado Érico, faltam dados para poder mostrar que aquela transformação do Estado ali sugerida, ela vai trazer eficiência, eficácia e efetividade no serviço público, o que é mais importante. Isso, na verdade, não tem, quando, na verdade, nós temos um Estado diminuído, que foi necessário realizar concurso nacional unificado, que é necessário convocar o cadastro de reserva daqueles que foram aprovados, e é necessário ampliar com novos concursos, como estão sendo previstos. Então, nós temos uma diminuição do tamanho do Estado desde a época da pandemia nos últimos governos, que a gente está tentando recuperar, e olha, com todo o esforço feito no governo atual de tantos concursos, a gente ainda não recuperou nem o número que existia antes. Então, nós não estamos discutindo números, nós estamos discutindo avaliações. E teletrabalho é uma forma muito interessante, porque ela traz questões já levantadas aqui pela Gabriela, que aquelas pessoas que têm deficiência podem executar seu serviço e que, se voltarem à questão presencial, poderiam ter aposentadoria compulsória. Então, aqui dentro daqueles que debateram e apresentaram dados, trouxeram questões sensíveis, questões que são importantes de como o Estado brasileiro se organiza, de como o Estado deve retornar à sociedade brasileira os investimentos. E isso não pode ser feito num assodamento, numa proposta de PEC sem dados, nós precisamos de trazer
junto para todos nós, vamos trazer os dados. Os ministérios, a maior parte e órgãos estão agora colocando o programa de gestão de desempenho, da qual o teletrabalho pode fazer parte, em efetividade agora, implantando, muitos ainda nem implantaram. Nós não temos dados para falar que isso trouxe problemas para a sociedade brasileira. Pelo contrário, os resultados que a gente tem visto é muito mais rapidez nas respostas, no serviço que a pessoa, seja lá no registro de um produto, seja na atuação, numa fiscalização, numa auditoria, os resultados que têm sido apresentados são resultados de maior rapidez, maior velocidade para o atendimento das demandas que aqui são apresentadas ao serviço público como um todo. Então, é completamente contrário daquilo que, de repente, se propõe. Em vez de se propor um governo digital, tão bem falado, né? Vamos propor o governo digital, que vamos trazer o cidadão que é capaz de usar o Gov e ali trazer muitas respostas nos seus anseios, nas suas demandas e tudo. Discute-se a forma de um retrocesso, que é retornar a um serviço físico, presencial, sem uma avaliação adequada do qual o resultado que a sociedade quer para isso. Então, o debate é muito maior, e o debate sendo maior, ele não pode ser no assodamento de uma PEC 38, uma PEC chamada de reforma administrativa, que seremos contrários pela ausência de debate, pela velocidade que quer se implantar mudanças que elas têm muito mais um objetivo do enfraquecimento do Estado e o prejuízo da sociedade brasileira.